Crônicas, capítulo 28. Vamos continuar nessa série aí. Tinha Acaz 28 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Imom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. E também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. E também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicri, homem valente de Efraim, matou a Maceias, filho do rei, a Asricão, alto oficial do palácio, e a Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam daquele grande despojo e o trouxeram para Samaria. Amém? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Eterno, Maravilhoso, debaixo da Tua palavra, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Eis aqui, Senhor, eu e cada um desses que está nessa igreja, na Tua casa, no Teu santo templo, que saímos de casa para ouvir a Tua voz, para sermos ministrados nessa manhã, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, primeiro comigo e depois com cada um daqueles que está aqui, em nome de Jesus, para que tenhamos o nosso coração, Senhor, cheio do Teu poder e cheio da Tua glória e cheio da Tua unção. Nessa manhã é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Acaz foi um rei mau, e a sua história vai contar isso. Acaz vai seguir aos caminhos do seu pai. A Bíblia diz que ele vai fazer tudo aquilo que era contrário às ordens do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Ele vai chegar ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos aos deuses estranhos. E a Bíblia diz que por conta disso, por conta dessas atitudes de Acaz, Deus vai permitir, a ira do Senhor vai se acender, e Deus vai permitir que os inimigos se levantem contra ele. Ao ponto de, num dia só, do seu povo, a Bíblia diz que 120.000 soldados valentes serão mortos num único dia, e que 200.000 serão levados cativos. Você já imaginou? Dentro de um povo, naquela época, 320.000, 120.000 mortos e 200.000 cativos, por conta dos erros de Acaz, por conta das decisões desse rei, decisões erradas. Ele não ouvia ao Senhor, ele não obedecia ao Senhor. E quando a gente não ouve a Deus, quando a gente não obedece a Deus, a possibilidade, a probabilidade de o inimigo ter ação contra a nossa vida, porque quando a gente não está debaixo da obediência, quando a gente não está vivendo segundo a palavra, não tem como Deus nos proteger, não tem como Deus nos guardar, não tem como Deus estar ao nosso lado, porque muitas vezes a desobediência, o fato
fato de não estarmos obedecendo a Deus faz com que a gente se distancie de Deus. Não tem como eu estar fora da palavra, não tem como eu estar fora daquilo que Deus quer para a minha vida e dizer que Deus é comigo. A gente muitas vezes tem essa ideia errada de achar que eu posso fazer tudo ao meu bel prazer, que eu posso fazer tudo da minha maneira, do meu jeito, e mesmo assim achar que Deus é comigo, que Deus está comigo. Não vai estar. O fato da desobediência afasta a gente de Deus. A desobediência nos tira do caminho de Deus. A gente falou sobre isso aqui na quinta-feira, e a casa está totalmente fora dos caminhos. É aquela velha história que a gente fala, a casa está desviado daquilo que Deus tinha. E olha, ele conhecia, ele sabia da palavra, e muitas vezes a gente sabe qual é o caminho que Deus tem para a gente, mas a gente muitas vezes não quer dar ouvidos, a gente muitas vezes não quer obedecer, a gente muitas vezes não quer fazer de acordo com aquilo que Deus tem, e a gente resolve fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, da nossa forma. E muitas vezes essas atitudes que nós decidimos, isso que a gente decide para a nossa vida, vai fazer com que o inimigo tenha a possibilidade de ação contra a nossa vida. E quando o inimigo vem, o inimigo não vem diferente disso que está posto aqui. A Bíblia vai dizer que ele num único dia matou do exército de Judá 120 mil, e 200 mil mulheres e crianças foram levadas cativos. Triste história, tragédia na vida de um rei que tinha tudo para servir a Deus. Nós não estamos falando do ímpio, nós estamos falando de um povo que era um povo para servir a Deus, para andar segundo os conceitos do Senhor. A Bíblia vai dizer que esse rei, ele fecha o templo, ele quebra os utensílios do templo, ele destrói tudo aquilo, ele vai colocar dentro do templo outros deuses estranhos, vai tirar tudo aquilo que era de Deus, vai fechar as portas. A pior coisa é quando a gente fecha as portas para Deus, irmão. Porque muitas vezes Deus quer falar conosco, Deus quer falar com a nossa vida, mas nós queremos desviar o nosso caminho, nós queremos fazer o nosso próprio caminho, queremos tomar as nossas próprias decisões. Você tem o direito de tomar as suas decisões, mas é muito importante que você entenda que você tem que tomar a decisão certa. Escute, Deus não vai interferir nas suas decisões. Não, Ele não vai, é você que decide. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele, é você que decide. É eu que decido a minha vida. E sabe, muitas vezes, o que me chama a atenção aqui, é que a Bíblia vai falar sobre esse moço. Aqui, no capítulo 29 de 2 Crônicas, vai falar sobre o filho de Acás. Quem era o filho de Acás? Ezequias. Ele vai ser o sucessor de Acás. A Bíblia vai dizer que ele vai reinar. Com 25 anos ele vai subir ao trono. Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer um adendo aqui. Eu quero que você preste atenção em algo aqui nessa manhã. É que a Bíblia vai mencionar que Ezequias vai subir ao trono com 25 anos. E toda a história de Ezequias, até esse momento, qual foi? Uma história de viver ali, o príncipe do povo, vendo seu pai. Qual era as imagens que Ezequias tinha? Qual era o crescimento que Ezequias teve? Vendo seu pai fechar o templo, vendo seu pai queimar os seus irmãos, entregar os seus irmãos a outros deuses, vendo o seu pai ter uma trajetória fora daquilo que Deus tinha, vendo o seu pai muitas vezes servir a outros deuses, vendo o seu pai, na verdade, estar ali na presença de deuses estranhos. E agora, dentro desse ambiente, no meio desse ambiente, a Bíblia vai dizer que Ezequias vai ser entronizado e agora ele é rei de Judá. Quando a gente olha para esse ambiente, quando a gente olha para isso, o filho vai tomar e suceder o lugar do pai. O que tinha aqui para acontecer no processo natural? Era Ezequias seguir aos passos de Acás, Ezequias ser igual a Acás, porque ele aprendeu com o pai. Normalmente o filho aprende com o pai. E normalmente, na maioria das vezes, o filho, ele vai fazer o quê? Ele vai repercutir, ele vai fazer igual o seu pai fazia.
Normalmente um filho se espelha em quem? No pai, na mãe, na família, dentro de casa. E Ezequias agora com 25 anos, viu o seu pai fazer tudo isso, viu o seu pai fechar o templo, viu o seu pai servir a outros deuses, viu o seu pai muitas vezes oferecer sacrifício a outros deuses. Esse foi o crescimento dele, e agora ele vem ao trono tomar lugar do seu pai. Ele agora é o rei. Ele agora vai tomar as decisões. Uma coisa que me chama a atenção aqui, e que eu quero que você preste atenção nessa manhã, e isso é uma grande realidade para mim e para você. Quem decide a sua vida é você. Posso ouvir um amém? É você próprio, é você próprio. Às vezes tem momentos da história da nossa vida que a gente quer, muitas vezes, colocar as desculpas e jogar e imputar as responsabilidades daquilo que a gente vive nos pais. Sabe por que eu não estudei? Porque o meu pai me colocou para trabalhar quando eu era muito pequeno. Sabe por que eu não tenho estudo? Sabe por que eu não fiz a faculdade? O meu pai não pagou, o meu pai não fez. Sabe por que eu não tenho um diploma? Porque meu pai era analfabeto e ele não tinha nenhum tipo de profissão. Sabe por que eu não me dei bem na vida? Porque eu era muito humilde. Meu pai morava numa favela, em 2 cômodos. Sabe por que eu não tenho uma casa? Porque eu cresci vendo meu pai pagar aluguel. Sabe por que eu não tenho uma condição financeira abastada? Porque, na verdade, o meu avô, o meu pai, o meu tio, toda a minha família nunca tiveram uma condição, e por isso eu vivo hoje, por isso eu sou dessa forma e desse jeito, por isso a minha vida é assim, sabe? Eu cresci num ambiente desfavorável, eu cresci não tendo condições, eu cresci tendo possibilidades. Na verdade, eu cresci num terreno e num momento que não dava oportunidade, eu não tive oportunidade, e por isso a minha vida é dessa forma e desse jeito. E a gente muitas vezes, irmãos, quer colocar as desculpas daquilo que a gente vive hoje, no nosso passado, nos nossos pais, mas não é porque seus pais foram o que você tem que ser, não é porque seus pais não tiveram o que você não tem que ter, não é porque eles não fizeram que você não tem que fazer. A sua vida é você que decide, a forma de você viver é você não tem que ser igual a ninguém, você não está preso ao passado, você não está preso ao vínculo dos seus familiares. Irmão, a tua vida é decisão tua, é você que mostra o caminho, que decide o que seguir. Você não precisa ser igual a ninguém, você é único, particular. Deus fez você e jogou a forma fora. Então Deus está esperando de mim e de você que você tome uma decisão acerca do teu futuro. A gente às vezes é muito preso e pego a isso. É muito assim. Porque eu acho que eu tenho que ser igual. Porque eu acho que eu tenho que ser da mesma maneira. Eu posso ser diferente. Amém? Aqui no capítulo 29, vai falar de um momento quando Ezequias vai assumir o trono. E sabe, olha aí, deixa a sua Bíblia aberta, eu quero ler algo com você aqui esta manhã, enquanto eu ainda tenho tempo. Ezequias, ele vai estabelecer um novo tempo na vida dele. Tem muito crente que ele tem aquela unção da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Por quê, irmão? Eu nasci nessa casa, eu cresci nessa casa, eu vou estar sempre nessa casa. Por quê, irmão? Eu nasci sem, eu cresci sem, eu vou viver sempre sem. Por quê? Por que você não pode estabelecer um novo tempo na sua vida? O que me chama a atenção aqui, olha lá, 2 Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Bem para mim, presta atenção. Fez ele o que era reto.
Mas por quê? O seu pai fez tudo que era errado. O pai dele fez tudo que era torto. Não é porque seu pai fez muita coisa errada que você tem que fazer. Não é porque, de repente, irmão, você nasceu numa família de gente errada, que você tem que ser errado. É incrível como as pessoas olham assim, nossa, olha o pai dele. Ah, o pai dele, o que que era o pai? Nossa, o que que era o pai dele? Então ele é igual. Não é porque você está dentro de um ambiente assim que você tem que ser assim, irmão. Você pode ser diferente. A Bíblia vai dizer aqui que o primeiro ato de Ezequias, quando ele sentou no trono, foi fazer o que era reto. Quem falou? Não. Ele viveu a vida dele toda vendo o pai fazer o que era errado, vendo o pai fazer o que era torto. Mas não é porque seu pai foi torto, seu avô foi torto, que você tem que ser torto, sabe? É porque a minha família é genética, tem problema de saúde. O meu avô teve esse problema, meu pai teve esse problema. O problema na minha casa é o álcool, é a bebida. Meu avô bebia, meu pai bebia. E por que você tem que beber? Ah, meu pai não teve, meu avô não teve, meu pai não teve. Você tem que não ter? Não, e você pode tomar uma decisão diferente de tudo isso e fazer. Quem falou para Ezequias fazer? Ele decidiu. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: isso tudo é decisão. Sabe por que a gente não vive muita coisa? Porque a gente fica olhando para trás. Então, meu avô não tinha, meu pai não tinha, eu não vou ter também, vou ser igual. Por quê? Eu posso decidir ser diferente. Quem está entendendo isso nessa manhã, diga amém. Escute, se Deus deu algo para você, Deus deu para você a capacidade de decidir. Ninguém decide para você. Nem seu avô, nem seu pai, nem sua mãe. Não, é você quem decide. Quem falou para Ezequias? Ele decidiu. E sabe de uma coisa? Olha lá, deixa a sua Bíblia aberta. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele já abriu a porta da casa do Senhor. Primeiro, independente do que ele está vivendo, ele decidiu. Qual foi a decisão? Primeiro você tem que decidir. E qual foi a primeira decisão? Abrir as portas da casa do Senhor. A primeira decisão de Ezequias foi trazer Deus de volta. A primeira decisão de Ezequias foi abrir as portas do templo. Escute, olhe, presta atenção no que eu quero dizer para você nessa manhã. Quando Deus vai tirar o povo lá do Egito, e ele vai determinar, e Moisés vai levar aquele povo. A primeira coisa que Deus percebe ali é que o povo precisava da presença dele. Sabe, o povo precisava da presença, ter Deus próximo, sentir que Deus estava ali, perceber que Deus está ali. E a Bíblia vai dizer que dessa maneira, Deus vai determinar e vai ser feita ali a tenda. A tenda vai ser levantada, vai ser colocada, o povo está ali, o povo está vendo, a presença de Deus vai junto ali. Todo lugar que o povo parava, que Deus determinava, a tenda estava ali, o povo estava perto, próximo. O tabernáculo andava junto. Depois Deus vai permitir que Salomão construa o templo, porque o povo precisava saber que Deus estava ali. Mas esse tempo agora, presta atenção a algo nessa manhã que eu quero dizer para você. Já não há mais o tabernáculo, já não há mais o templo, mas agora eu e você temos que ter as portas abertas para que a presença de Deus esteja. Eu não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer nessa manhã, mas o tabernáculo já não tem mais e o templo também não, mas Deus também já não habita em locais feitos por mãos de homens. O lugar que Deus quer habitar é em mim e você. Então você pode sim nessa manhã tomar uma decisão inédita, talvez seja inédita. Ezequias está tomando uma decisão que nunca havia sido tomada antes. O pai dele não serviu, o vô dele não serviu, mas agora ele vai determinar, ele vai decidir, e a Bíblia diz que ele vai abrir. Decida nessa manhã abrir as portas do templo do Senhor. Abra as portas, decida abrir a casa para que Deus possa habitar. Chama a presença de Deus para a tua vida. Chama. Não tem como fazer nada. Ele decidiu, não tem como fazer nada. A primeira coisa, abre a porta. Eu quero chamar Deus. Às vezes eu decido que eu vou mudar de vida, mas não vai acontecer nada se eu decidir mudar de vida e não abrir a porta da casa. Olha para o irmão que está atrás, diga para ele: a casa.
Diga, a casa é aqui. É, irmão. Ah, eu vou na casa do Senhor. A gente fala isso, né? Eu vou na casa. Irmão, aqui é o lugar da gente se unir para congregar. Mas a casa do Senhor é você. Quem está entendendo, diga amém. Abre as portas da casa do Senhor. Eu vou abrir o meu coração. Quantos vão abrir o coração nesta manhã aqui? Abra o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Abra. Olha lá, vamos lá. Versículo 4. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-se na praça oriental e lhes disse: ouve, ó levitas, santificai, consagrai-vos agora para a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Olha, ele vai dizer aqui, o versículo 4, 5 e 6, ele vai fazer algo tremendo aqui. Ele vai tirar, a Bíblia diz que ele vai tirar todo o lixo da casa. Estava cheio de lixo dentro da casa. O templo, o tabernáculo, o templo do Senhor, que era a igreja, que era a casa onde Deus falava com o seu povo antes de todos esses que vieram. A Bíblia diz que estava cheio de lixo, cheio de imundícia. Então, a Bíblia diz que Ezequias vai determinar que aquele lugar fosse limpo, que toda aquela imundícia fosse tirada para fora, fosse jogado fora. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, no versículo 26 de 2 Crônicas 29, deixa eu ver aqui, e estavam os levitas em pé, os instrumentos, e foi tudo tirado, estabeleceu, e tudo aquilo foi jogado fora. Tudo aquilo foi jogado fora, foi jogado longe, perto do vale, versículo 27, sabe, 26, 27, tudo que Deus tem é uma coisa só. Primeiro, que você decida. Segundo, que você abra a porta. Agora, vem cá, vem para mim, presta atenção. Às vezes a gente quer abrir a porta da casa do Senhor, que sou eu e você. Só que se não tiver limpo, está ocupado muitas vezes. Como é que ia fazer alguma coisa lá dentro da casa do Senhor com todo o lixo? Como é que muitas vezes Deus vai fazer alguma coisa na casa, se a casa está suja, está ocupada? E muitas vezes essa casa, presta atenção, não é essa, é essa. Essa casa está ocupada com muito lixo. O lixo da incredulidade, da insatisfação, da incerteza, da falta de fé, da incompreensão. E aí, como é que Deus vai entrar? Às vezes a gente fala assim: entra Deus, entra na minha casa, entra na minha... Mas aí Deus vem dar uma olhada, rapaz, onde cabe eu aí? Às vezes a gente chama Deus para entrar, mas não cabe. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Porque aí Deus olha para dentro da casa e fala: talvez seja assim, né? Está desse jeito aqui, que nem está aqui. Aí, é para entrar? Tá bom, tem um espacinho aqui, ó. Aqui no meio. É assim que a gente quer chamar Deus, irmão? Talvez Deus está lá, Ele entrou, aí está lá atrás, na frente, atrás, Deus está lá no fundão. Aí, vem assim, aí a insatisfação, a incerteza fala: ó, fim da fila, fim da fila, fim da fila. Aí Deus vai lá para o fim da fila, na frente tem um monte de coisa. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: limpa a casa. Limpa a casa, irmão. Quantos estão entendendo isso aqui, ó? A gente quer Deus na casa, mas a gente quer, tá aí, ó. Se quiser entrar, entra. A gente canta aquele louvor, né? Tem tanto louvor que a gente canta. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela para você, e também deixamos para a falta de fé, também deixamos para o peso, também deixamos para a incerteza, também deixamos essa casa para depressão, para opressão, também deixamos essa casa para tristeza. Ei! Não. Limpa a casa. Se você quer que Deus habite nela, limpa ela.
volto a lembrar, é você quem decide. Quem mandou Ezequias ir para casa? Não, ele decidiu. Abra a porta. Tudo isso que está aí que não presta, tudo que está aí que não presta, decida jogar fora. Você pode fazer isso nessa manhã, sim ou não? Não é fácil, não. Mas você precisa decidir. Você precisa decidir. E é aquilo que eu estou dizendo. Por quê? Ele decidiu, assim, ele falou, pega tudo que está aí e vai lá e joga lá no ribeiro do Cedron. Por quê? Porque tem gente que às vezes é acumulador. Tá bom, bispo, vou limpar a casa. Tem isso aqui. Hoje não serve, não serve, eu vou tirar da casa. Mas deixa aqui, vai que amanhã eu preciso, né? Está perto, está aqui do lado. Hoje não serve, mas vai que amanhã eu precise. Ele diz assim, pega e joga bem longe, lança fora. Eu não quero nem ver. Irmão, ou você crê e confia em Deus. Isso aqui vai jogar fora, mas será que amanhã você não vai precisar? Sabe? Tem aqui, sabe? Não, eu não vou precisar. Eu só preciso de Deus. Eu decidi, eu estou abrindo a porta do meu coração, da minha vida para Deus. Eu vou crer e confiar. Aqui não vai ter nada senão a presença de Deus. Tudo o que eu preciso é de Deus. Tudo para mim é Deus. Ele é tudo o que eu preciso. Confiar. Aí, limpa tudo. Qual é a outra parte que ele determina? Agora, restabelece o culto. Porque a gente quer cultuar. O culto a Deus é uma ação de graças a Ele. A gente quer dar glória a Deus, mas tem muito crente que não chega nesse momento da história. Por quê? Porque, ele não decidiu de fato. Ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe se ele quer servir a Deus, mas ele olha, mas meu pai, minha mãe, ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu. Eu não sei se você está entendendo isso nessa manhã, talvez seja muito para você, mas eu preciso que você entenda. Ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele. Ele vive um pé na igreja e um pé no mundo. Ele não sabe o que ele quer de fato e de verdade. Ele não decidiu. E se ele não decide, ele não abre de fato a vida dele para que Deus entre. E quando ele abre a vida dele, ele não está de fato decidido. Ele diz assim, pode entrar Deus, mas deixa essas coisas aí, porque talvez eu possa precisar. Eu vi que meu pai usou isso, minha mãe usou isso, essa foi a estratégia do meu pai, essa foi a estratégia da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô. Talvez amanhã seja necessário para mim. Não, irmão. E aí, uma pessoa que vive isso, como é que ela vai viver um culto a Deus, um culto racional a Deus? Ela não vive porque ela não sabe o que quer, ela não sabe o que seguir, ela não se determina, não se decide, e aí nada de Deus acontece na vida dele. Aí agora tem culto aqui. Depois de tudo isso, tem culto. E aí o culto acontece. Versículo 36, Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que fizeram para o povo, porque subitamente fez esta obra. O povo se alegra. Por quê? Quando você decide ter uma vida nova, irmão, com Deus, pode se preparar. Vida com Deus é vida de alegria. Vida com... lembra? A gente acabou de falar. Qual era a vida do pai de Ezequias? Tragédia, decepção, humilhação. 120, 200 mil. Agora, Ezequias resolve restabelecer, abrir as portas, cultuar a Deus. E aí, irmão, vida com Deus é vida de alegria. Eu tenho que te falar isso, irmão. Decida ter uma vida com Deus, mas uma vida só para Deus. Tira tudo, joga tudo fora, limpa o teu coração, deixa Deus entrar e habitar. Eu tenho certeza que Ele não vai te decepcionar. A vida com Deus é uma vida com alegria, mas você precisa decidir isso.
Decidir. Ele vai viver uma vida de alegria. Quando a gente olha ali para o versículo 30, é algo tremendo aqui que eu vejo. Olha lá o versículo, aliás, o capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros para todo Israel, escreveu também cartas a Efraim. Ele vai mandar carta: olha, vamos se unir, vamos se alegrar, vamos festejar. Sabe o que chama a atenção aqui? É que Ezequias vai dizer assim: pastor, vamos festejar a Páscoa. Ué, mas não era o tempo da Páscoa, já tinha passado. Tem muitas coisas na nossa vida que já passaram, mas nada impede de você viver agora. Porque a Páscoa era tempo de libertação. Se celebrava a Páscoa para se lembrar do livramento, da libertação, do grande milagre, da força e do poder de Deus. Talvez muita coisa passou na tua vida e você não conseguiu comemorar, você não conseguiu festejar, você não teve alegria de libertação, de vitória e de conquista. Mas mesmo fora do tempo, se você crer, confiar e acreditar, nessa manhã Deus pode fazer isso na tua vida. Não, para Deus não tem tempo, irmão. Ah, mas já passou, já foi, já deu. Ah, eles vão, Ezequias vai chamar, mas a Páscoa já passou. Mas para se alegrar com Deus, todo tempo é tempo. Não importa se não deu, no momento certo não aconteceu, não foi, você não viveu, mas você pode viver hoje. Ele está dizendo assim: olha, quando era Páscoa a gente não conseguiu, sabe por quê? A gente estava oprimido, humilhado. Vamos celebrar hoje. Talvez hoje seja a sua Páscoa, o seu tempo de alegria, de libertação, de transformação, o tempo de passagem. Hoje nem é Páscoa, nós estamos aqui em setembro, a Páscoa em abril, e aí? Talvez teve coisas que Deus queria fazer na sua vida e na minha em abril, mas não fez, mas vai fazer hoje. Teve os milagres que era para você ter vivido e não viveu. Ah, o tempo passou, pega essa aí. Mas o tempo pode ser hoje também, se você acreditar. O tempo pode ser hoje. Olha só o que esse povo está vivendo, irmão. Tempo de festa, de alegria, de Páscoa, de celebração. Mas por quê? Tudo isso por conta de uma decisão de Ezequias de viver novos tempos. Chega. Você pode viver novos tempos na história da sua vida. Quantos crê? Diga amém. Você crê? Decida. Isso não é palavra de autoajuda não, irmão. Isso é palavra de verdade, de Deus. Decida isso. Decida isso. Tome uma decisão. Decida abrir as portas. Decida limpar o seu coração. Decida dar prioridade para Deus na sua vida. Decida cultuar a Deus. Decida viver um tempo de alegria. Decida viver um tempo de vitória. Decida isso nessa manhã. É você que decide. Não tinha ninguém falando para Ezequias: faz assim. Ai, não. São decisões que ele próprio tomou. Já que eu posso decidir, eu vou decidir. Ninguém pode decidir por você. Você não é marionete. Eu não estou aqui para, você tem que ir para a direita, tá? Você tem que ir para a esquerda, presta atenção. Não, é você quem decide a sua vida. Nós não estamos aqui para fazer lavagem cerebral. Vai à igreja, o pastor faz a lavagem cerebral em você. Cuidado, hein? Vai aí. Não, irmão, não é nada disso. Eu estou aqui ao contrário, para dizer que quem decide a sua vida é você. Tudo vai ser da maneira que você decidir. Nós estamos aqui desde quinta-feira falando sobre decisão. Sim ou não? Quem esteve aqui na quinta? É ou não é? É decisão. É momento de você decidir. Decida a sua vida. Decida a sua vida. O que me chama a atenção aqui, para a gente terminar. Aqui, sabe o que é? Olha lá. Vamos lá no capítulo 32 de 2 Crônicas. 32. Ezequias já está de vento e pô, coisa linda. Segunda Crônicas 32, versículo 23. Muitos traziam presentes a Jerusalém,
ao Senhor e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhes falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Só vou fazer esse adendo aqui, tá? Decida a sua vida, presta atenção, olhe para mim, presta atenção, quem está aqui diga amém. Presta atenção. Decida a sua vida, abra as portas, estabeleça o culto, adore a Deus, viva um tempo de alegria. Só preste atenção numa coisa: tudo que você vai viver foi Deus que fez. A Bíblia vai dizer aí em 2 Crônicas 32, 23, que o que aconteceu? Ezequias está grandão. Porque quando Deus começa a fazer na nossa vida, a gente começa a ficar grande, irmão. Aí o povo trazia riquezas para Deus e para Ezequias. Aí Ezequias, eu sou o cara. Cuidado com esse momento quando a gente acha que é o cara. Isso é um problema. Porque Deus vai te enaltecer, Deus vai te fazer crescer, mas nunca ache que é você. Ezequias chegou a esse ponto e a Bíblia vai dizer que Deus falou: presta atenção. Presta atenção. Só que a Bíblia diz aqui que o primeiro puxão de orelha que Deus vai dar nele, ele vai ouvir? Não, não vai ouvir. A gente conhece muito bem a história de Ezequias, sim ou não? Conhece, lembra que ele vai orar? Então, mas antes daquele momento que a gente conhece, que é famosíssimo, a Bíblia vai dizer aqui que Deus deu um puxão de orelha nele. Deus sempre dá um toque para nós. Você está grande demais, dá uma segurada. Mas ele estava se achando. Está vendo? Olha, o problema é que Deus tem tanto para nós, Deus, eu tenho certeza que Ele tem tanto para mim, para você e para a tua vida, para o teu futuro, mas a gente tem que tomar cuidado com isso e sempre, 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 nunca esquecer de tudo que temos, tudo que somos e que tudo que podemos vem dEle, é dEle e para Ele. Ezequias agora, olha só, o fato dele tomar decisões certas trouxe crescimento para a vida dele. Mas aí, o problema muitas vezes para o crente é isso: ele não sabe lidar com o crescimento que Deus tem para ele. Ele não sabe lidar com o que Deus tem para fazer na vida dele. A gente falou sobre isso quinta-feira aqui. Que tem muita coisa que Deus não dá para mim e para você, porque a gente não está preparado. Porque se Deus der, a gente morre. Por que Deus não dá uma Ferrari para mim e para você que anda a 300 por hora? Vamos morrer. Vamos morrer. Por que Deus não dá um avião para você? Você está preparado para dirigir um avião? Você vai morrer. Vamos lá, Deus me deu um avião, vamos subir. Quem vai ter coragem de ir com você? Todo mundo vai dizer que você não sabe. Se Deus me deu avião, quem vai comigo? Ninguém, irmão, só se for doido. Sei nada. Vamos comigo, Deus me deu avião, vou dar uma volta. Quem quer dar uma volta comigo? Ganhei um avião. Não, porque você não tem condições. E tem muita coisa que Deus não dá para mim e para você, sabe por quê? Porque Deus conhece. Sabe que a gente não tem condições, se Deus der, a gente vai se matar. Deus fez tudo, Ezequias está se sentindo cara. Benção, o povo trazia, aqui, o que chama atenção é esse versículo aqui, a qual diz assim, e muitos traziam presentes a Jerusalém e coisas preciosíssimas para quem? Olha só, eu adoro Bíblia. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas para Ezequias. Presente para o Senhor e coisa preciosa para Ezequias. Está aqui, esse é para o Senhor. E está aqui, Ezequias, esse é o seu. E aí a gente começa a achar que sou eu e que não é Deus. E isso é um problema. Sabe por que você prospera? Deus. Sabe por que as pessoas vêm no seu comércio, na sua empresa? Deus.
Sabe por que que não está faltando nada na sua casa? Não é porque você está trabalhando, não é porque você tem um emprego, é Deus. Sabe por que que a sua família foi poupada, ninguém morreu? Sabe por que que você passou por essa pandemia? Ah, não é porque você foi prudente, não é porque você usou máscara, não é nada disso, foi Deus. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Ah, porque eu decidi vir, bispo, e eu estou aqui. Nada disso. Deus. Quem está entendendo, diga amém. Guarda essa palavra no seu coração. Aleluia. Mas aí, para mim terminar, olha lá. Versículo 26 do capítulo 32 de 2 Crônicas. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles. Nos dias de Ezequias, teve Ezequias riqueza e glória em grande abundância, proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Quando você se humilha na presença de Deus, Deus sempre tem um tempo de abundância para você. Teve tempo de Ezequias reconhecer que estava errado. Eu estou errado. E aí, irmãos, sabe? Quando a gente se quebranta na presença de Deus, Deus é tão tremendo que Ele sempre derrama um tempo de abundância na nossa vida. Deus tem um novo tempo para você. Decida hoje. Abra a porta. Limpa tudo. Estabeleça o culto. Um tempo de alegria na sua vida vai chegar. E quando você restabelecer a alegria, o culto a Deus e a adoração, só toma cuidado. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza de que nesse momento que você decidir abrir as portas, deixar Deus habitar, chamar Deus para viver na tua vida, restabelecer o culto e a adoração, Deus vai derramar bênçãos do céu sobre a tua vida. E nessa hora, toma cuidado, porque tudo será Ele, tudo virá dele. Se posiciona para sempre reconhecer que você não é nada sem Deus. E aí você vai viver. Quando Ezequias quase deu uma entortada, mas aí uma cutucadinha de Deus, ah Senhor, ele se arrependeu. Arrependimento traz abundância de Deus, e aí ele vai viver essa abundância na vida dele. O que Deus tem para mim e para você é um tempo de abundância, não tem outra coisa não. Deus está te chamando para viver esse tempo. Viva um novo tempo. Fique de pé, fique de pé. Dias novos, novo tempo. Tudo isso pode, se você decidir. Então coloque a mão no teu coração aí. É você quem decide. Você decide. Como Deus está falando de decisão, tanto quinta como hoje. Decisão. Quem falou para Ezequias? Ele decidiu. Você está esperando o quê? Alguém dar um conselho, uma orientação? Não, ele decidiu. Quando ele sentou no trono e ele percebeu que ele tinha a capacidade de decidir, ele decidiu. Só você tem a capacidade de decidir a sua vida hoje aqui. Não é ninguém mais. Não sou eu, não é o pastor Hermes, o pastor Arruda. Não, você. O que você quer? Aí, bispo, eu estou precisando tomar uma decisão. Decida. Decida por Deus. Tudo isso que Ezequias vai viver é porque ele decidiu por Deus. Ele vai ser abençoado, o povo vai ser abençoado. Das suas decisões, demanda bênçãos dentro da sua família e dentro da sua casa. Por causa de Acás, todo o povo pereceu. 120 mil morreu, 200 mil foi cativo e escravo. Por causa de Ezequias, todo o povo se alegrou e viveu um tempo de abundância. Por causa de você, das suas decisões, a sua casa, a sua família, o seu lar. É você que decide.